Bora lá, quem se prepara para concursos, especialmente ali na região norte e nordeste, muito provavelmente já cruzou com esse nome, Funvap. E nesta análise a gente vai mergulhar fundo para entender o enigma por trás de uma das bancas mais elusivas, digamos assim, do Brasil. Vamos ver por que ela tira o sono de tanta gente. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar nos grupos de estudo, nos fóruns. E olha, essa frustração é geral, é uma dúvida super comum, muito pertinente e que acaba colocando quem estuda para um concurso dela numa situação bem complicada. Isso não é só uma impressão de quem está estudando, não. Os especialistas da área, os professores, eles confirmam. Achar material da Funavap é um verdadeiro desafio. Pensa assim, é como se preparar para uma viagem super importante, mas sem ter um mapa, sem saber o que te espera no caminho. E a consequência direta dessa falta de material é óbvia, né? Fica quase impossível de mapear o perfil da banca, de se preparar de um jeito estratégico. A sensação é exatamente essa, de estar navegando no escuro, totalmente às cegas, torcendo para dar tudo certo no dia da prova. Então, para a gente decifrar esse enigma de uma vez por todas, a gente estruturou essa análise como se fosse uma investigação mesmo. Vamos seguir as pistas, passo a passo, começando pela identidade da banca, até finalmente chegar numa solução prática para o estudo. Bom, vamos começar montando o nosso dossiê. Afinal de contas, quem é a Funvap? O nome completo dela é Fundação Vale do Piauí. Isso já entrega a origem, né? Teresina, Piauí. E o foco principal dela em concursos municipais, mais locais e regionais, explica muito por que ela é tão conhecida em algumas partes do país e praticamente uma desconhecida em outras. Ok, mas e o nível de dificuldade? É uma prova fácil, difícil? Então, os especialistas colocam ela ali no meio termo, na dificuldade mediana. O que isso quer dizer na prática? Que não é uma banca que vai dar questão de graça, mas também não é famosa por criar aqueles problemas super complexos, sabe? O segredo aqui, então, é o equilíbrio na hora de se preparar. Resumindo a ópera, o perfil operacional dela é bem claro. Foco total em concursos de prefeitura, de Câmara Municipal, principalmente no Norte e Nordeste. E o estilo da prova? Direto ao ponto, sem enrolação. Agora sim, vamos para o coração da nossa investigação. Qual é o DNA, o padrão das questões da Funvap? Olha só que diferença crucial. Enquanto muitas bancas grandes, como o FCC, CESP, adoram um texto longo, um cenário complexo, a Funvasp é objetiva. Papum! Isso muda completamente a estratégia de estudo. Não tem muito espaço para deduzir, para interpretar o cenário. Ou a pessoa sabe a teoria, ou ela erra a questão. Simples assim. E aqui vai um alerta importantíssimo. Fiquem muito de olho nisso. A banca adora, mas adora mesmo, pedir para marcar a alternativa incorreta. É aquela pegadinha clássica que derruba muito candidato desatento. Por isso, ler o comando da questão com calma não é só importante, é absolutamente fundamental. Agora, para quem estuda português, esse quadro aqui é um verdadeiro mapa do tesouro. Ele mostra, com base em análise, que é 100% certo de cair questão de compreensão de texto, de morfologia e de sintaxe. Basicamente, é um roteiro de estudos pronto dizendo exatamente onde concentrar a energia. E aprofundando um pouco mais em português, o foco principal é a morfologia. O que isso quer dizer? Que a banca quer saber se o candidato sabe identificar o que a palavra é, se é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e não só a função dela na frase. Isso exige um domínio muito sólido das classes de palavras. Muito bem, já decodificamos o padrão da banca. Agora, vamos montar o nosso plano de jogo para chegar na aprovação. Então, como é que a gente transforma toda essa análise em aprovação? Os especialistas apontam para 3 pilares. Primeiro, estudar de forma ordenada, seguindo uma sequência lógica, focando nos assuntos que mais caem. Segundo, priorizar as matérias-chave, como o português, onde o estilo dela é bem marcante. E terceiro, buscar uma orientação direcionada para não cair nas armadilhas específicas dessa banca. A palavra-chave aqui é estrutura. E olha, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Cair em erros comuns, como estudar só por questões aleatórias ou seguir a ordem do edital sem nenhum critério, pode custar caro, especialmente quando se enfrenta a uma banca com um perfil tão específico como o da Funvasp. E isso nos traz de volta ao começo de tudo, a peça final do quebra-cabeça. Como resolver de vez o problema do acesso ao material de prática. A gente já analisou o perfil, já traçou estratégia, mas a gente volta àquela pergunta inicial. Como colocar tudo isso em prática sem ter acesso a um bom número de provas? Porque a chave do sucesso é a prática consistente, né? É aqui que o enigma finalmente se resolve. A solução, no fim das contas, é encontrar quem já fez esse trabalho de garimpar, de organizar esse material que é tão raro.
Existem cursos especializados, como o Foca na Vaga, que se dedicam a compilar justamente essas provas. Então, para quem quer treinar com o material real da Funvap, para dominar o estilo dela na prática, eles podem ser esse caminho. O link para entrar em contato está disponível aqui na descrição.